A história religiosa coincide com a história dos aldeamentos em Sergipe entre o século XVII e o século XIX. Há relatos que em suas missões os jesuítas percorriam desde a Vila do Espírito Santo, atual Indiaroba, até as aldeias do Jeru, hoje Tomar do Jeru. Quando estes religiosos pararam na aldeia da Chapada, que era ponto de passagem, aqui ergueram uma capela de palha em honra a São Francisco de Assis. Quando as missões eram direcionadas ao povo em geral, tidas como missões populares itinerantes, que o missionário da Ordem dos Capuchinhos, o Frei Paulo de Casanova, conhecido como Frei Pasquale, um desenvolvimentista que atuou em grande parte de Sergipe e também era o responsável pela freguesia do Espírito Santo, na qual as terras da Chapada pertenciam por jurisdição. Neste período, ele inicia aqui a construção da matriz de São Francisco de Assis, com a forma arquitetônica que vemos hoje. A ideia da fachada, atribuída ao modelo da igreja de Santo Antônio do Aracaju, veio na década de 20. Décadas depois, a área territorial onde encontrava-se o pequeno povoado de Chapada sofreu alterações através da Lei 1095, de 12 de abril de 1878, sancionada pelo presidente da província de Sergipe e o Defonso Ribeiro de Menezes, que o eleva à condição de freguesia de São Francisco de Assis, desvinculando da freguesia do Espírito Santo, hoje em Indiaroba. Diz o texto: principiarás no Riacho do Saguim, passando no Riacho Passagem das Pedras, até a Estrada do Caju. Ao mesmo tempo, a pequena capelania do povoado de Chapada, criada em conjunto com o Distrito de Paz, pelo artigo 2º da Resolução 771, de 22 de março de 1866, com a côngrua de R$400.000 anuais. É assim desmembrada da freguesia do Espírito Santo pela provisão canônica de 23 de abril de 1878, expedida por Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo, arcebispo da Bahia, que a institui como paróquia, tendo todas as provisões e direitos. Quem foi o Monsenhor Olímpio Campos? Teve uma vida sacerdotal precoce, sendo ordenado sacerdote com tenra idade, tendo que aguardar a idade canônica para assumir o ofício de vigário. Durante o seu paroquiado, como primeiro vigário da neoparóquia, criou o primeiro livro tombo e os primeiros livros de batismo e de casamento, deixando registros históricos importantes para o entendimento daquele período. Além do exercício sacerdotal, também teve uma brilhante carreira política de destaque estadual e nacional. Foi deputado estadual por vários mandatos, presidente da província de Sergipe, deputado federal e senador. Redator de jornais e figura central com Fausto Cardoso na tragédia da história de Sergipe, conhecida como a famosa Revolta de Fausto Cardoso. Ele faleceu em 9 de novembro de 1909. Nestes 140 anos, os vigários encomendados, párocos e administradores que aqui passaram, deixaram seu legado e ascensão, tanto na vida religiosa como na vida pública. Na política, o padre Olímpio Campos, padre Manuel Luiz da Fonseca, do século XIX, Antônio Leal Madeira, na literatura. No século XX, na década de 60, 70, com padre Arnaldo, um visionário da filosofia da educação. No interim dos anos 70 e 80, o padre Bonifácio deixa como legado o incentivo vocacional, com envio de jovens para seminários religiosos. Muitos não prosseguiram na vocação, mas foi com a influência da igreja que seguiram o campo da jurisdição e da filosofia. Antônio Fraga, Sidney Almeida, advogado e juiz, Genielso, Genivaldo, João Conrado, professores de filosofia, e o padre Bonifácio também entrou para a vida política. Foi a paróquia que mais me marcou. Eu passei em instância, fui vigário de instância, antes fui capelão do hospital, vigário de Umbaúba, de Santa Luzia, mas diante dessas todas, quem ficou mais no coração foi Cristinápolis. É tanto que escolhi até para, depois que me licenciei, escolhi para morar, porque me senti família.
As outras eu passei, Cristinápolis eu fiquei. Cristinápolis eu conheci antes de ser vigário. Eu estagiei em Cristinápolis. Em 71, eu estive pela primeira vez, como seminarista. E depois me ordenando, em 77, eu tinha no coração aquele desejo de ser vigário de Cristinápolis, porque eu tinha um avô, pai de minha mãe, que dizia que o maior sonho era ter um filho padre para ser vigário da paróquia de São Francisco, que ele não sabia nem aonde seria, né? E não foi o filho, mas foi o neto, né? E eu lembrava muito disso quando me falava. E isso para mim não foi coincidência, foi providencial. E em Cristinápolis eu encontrei, tenho o prazer de dizer que sou o primeiro vigário a morar, permanecer, e logo cedo eu criei a missa das crianças, a partir daí o catecismo, não é? E depois a missa dos feirantes, a feira era na praça, eu criei toda segunda-feira, a gente celebrava a missa dos feirantes, eu instalei um som na torre da igreja para chamar a atenção, transmitir as mensagens, não é? Coisa simples assim. A paróquia não saiu do meu coração, tanto que minha família participa, minha mulher. E eu não estou lá todos os dias porque eu coloquei, ao fazer a carta de licença ao bispo, solicitei meus trabalhos, né, que estava à disposição, mas até hoje não me chamaram para nada. No início da década de 90, assumiu como pároco de Imbaúba e Cristinápolis o padre Ducênio, que ficou um período administrando a paróquia. Tempos depois, em 2001, foi eleito bispo. Atualmente está na Diocese de Campina Grande, Paraíba. Em 1992, o recém-ordenado Padre Celso iniciou sua primeira experiência de vigário nesta paróquia e em janeiro de 2018 foi ordenado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que também nós deixamos a nossa sementezinha espalhada. O importante é Cristo. Nós somos só instrumentos nas mãos dele, cumprindo uma missão, passando, fazendo bem. Por isso que quando a gente termina essa vida, o mais importante não são os títulos, não são algo que nós conquistamos assim na vida. O mais importante é o quê? É o bem que você faz, é o amor que você tem no coração. É isso que nós levamos da vida. Eu sonhava em ter a cidade de Tomar do Jeru como pai. Eu queria ser padre em Tomar do Jeru, porque tem uma entrada e uma saída. Aí Deus me colocou em Cristinápolis, que tem 20 entradas e 20 saídas a cidade. E lembrar que São Francisco está muito forte também no coração. Aonde eu trabalhava era São Francisco de Paula, aqui é São Francisco de Assis, mas é o ideal da simplicidade e do serviço. Em tudo amar e servir. E eu gostaria também de agradecer a Deus tantas pessoas que colaboraram comigo, nós não esquecemos. Que Deus abençoe essa comunidade, proteja todos nós aqui da Chapada dos Índios, traga dias melhores. Em 1997 a 2008, o padre Raimundo Leal realizou um trabalho social fantástico e depois de 12 anos ingressou na vida política. Ainda quando era pároco, trabalhou com ele o diácono e depois padre João Eudson, que assumiu a paróquia por um período de quase 2 anos. Não teve muito sucesso em suas tentativas de restauração da liturgia tradicional por causa da resistência de alguns fiéis leigos. Os livros de tombo são peças documentais importantíssimas de valor histórico. Eles contêm todos os registros daquele tempo. Eles se utilizavam dos registros de batismo, casamento, mas tinha a função cartorial. Nascimento, enterramentos, os sepultamentos, as licenças para os enterramentos. Até nesse período também utilizava-se da questão eleitoral, ou seja,
O vigário ele tem uma função de agente público administrativo, então ele gerenciava toda aquela função cartorial que hoje é do agente público, era da igreja. Houve um período em que os livros da paróquia foram retirados e levados para a freguesia de Itabaianinha, gerando certa divergência entre os párocos, por suporem que era para encobrir algum ato ilícito referente à contabilidade, que não pudesse vir à tona, gerando até a renúncia do padre Antônio da Rocha por motivos particulares. Isto coube até uma nota preliminar por Dom José Tomás em 1916, quando os livros retornaram à paróquia. Os primeiros registros de sepultamentos na matriz estão explícitos nos pedidos das licenças pelo padre Antônio de Souza Leal. Nelas podemos encontrar a Diana Dória, a quem foi dado o nome à nossa biblioteca municipal, Bernardino José de Souza, Ermelinda de Souza, esposa de Olímpio César de Oliveira Leite, o primeiro subdelegado do povoado Chapada. Os registros do padre Olímpio Campos nos levam para a descoberta de áreas pertencentes à paróquia e que atualmente não estão mais anexadas ao território de Cristinápolis, como a Capela de Campinhos, hoje localizada no território de Umbaúba. Lá encontramos os registros nas lápides da primeira presidente do apostolado da oração do Sagrado Coração de Jesus, Laurinha Monte Alegre, falecida em 1918. O fundador do apostolado da oração do Sagrado Coração de Jesus foi o padre Justino José de Souza, em 1909, e teve a diretoria organizada pelo padre Antônio da Rocha Pimenta, de 4 de janeiro de 1910 a 7 de junho de 1911, com a seguinte estrutura. A vice-presidente era Térsila Santos Reis, a secretária Maria Egídia de Souza e a tesoureira Antônia Araújo Monte Alegre. Sou Creusantina Lino da Silva, que venho dar um depoimento sobre o apostolado da oração. Já tenho 29 anos que faço parte do movimento do apostolado da oração do Sagrado Coração de Jesus. Me sinto muito feliz e realizada. Até o dia que o Senhor Jesus, e permito que até o dia que o Senhor Jesus me chamar para a eternidade, eu esteja neste movimento, porque esse movimento é que me sustenta. Dos últimos anos do século XIX aos primeiros anos do século XX, a matriz encontrava-se em total abandono, relata o padre Manuel Luiz. Foi então o padre Justino que promoveu uma significativa limpeza na matriz em 1909. Com a posse do padre Soares Portela, que administrou a paróquia de 22 de setembro de 1916 a 3 de julho de 1917, um administrador que deixou importantíssimos relatos, como um parecer aos superiores relatando a necessidade de rever as delimitações paroquiais, a falta de recursos para a sobrevivência do pároco, destacando também uma forte imigração de pessoas para o sul da Bahia, em consequência dos engenhos desativados. Também a falta de fiéis à missa devido a um surto de varíola. Este, em 1917, inicia as obras do altar, deixando uma quantia em dinheiro de R$ 819.200. O primeiro tesoureiro era o coronel Joaquim Monte Alegre, muito organizado na contabilidade. Era o proprietário do engenho Passagem das Pedras. A conclusão das obras do altar veio com o padre Hortêncio Vieira, em 1927, irmão mais velho do padre Manuel Vieira, nome lembrado por todos os paroquianos até os dias atuais. O padre Hortêncio também construiu o forro da igreja, fez reparos gerais na matriz e relata em 1924 a falta de recursos para terminar a obra, sendo neste ano retomada esta reforma com a família Leite. Em janeiro de 1927 é concluída a grande reforma pela família Leite, narrada no livro O Pequeno Príncipe, Memória da Infância de Carlos Leite. O quadro, encomendado na Itália do Frei Casanova, o benfeitor, só chegou depois da inauguração.
Outra reforma significativa em percepção estrutural ocorreu no final da década de 60, com o padre Arnaldo Matos Conceição, sendo concluída e reinaugurada em 4 de outubro de 1971, com a presença de políticos como o governador João Andrade Garcês, políticos locais como Epaminondas e Everton Reis. A celebração foi realizada por Dom José Bezerra Coutinho e contou com a fervorosa participação dos paroquianos. Supostamente, foi durante essa reforma que ocorreu por algum motivo, não sabemos, a demolição do altar original da matriz. As reformas contemporâneas com alterações de estrutura interna da matriz vieram em 2002 com o padre Raimundo Leal e em 2014 com o padre Yuri Ribeiro. Este último tinha a pretensa ideia de reconstruir o altar nos padrões do modelo original, porém não encontrou em suas pesquisas nenhuma imagem disponível deste, nem donativos e fundos suficientes para empreender o sonhado projeto. As primeiras visitas pastorais identificadas ocorreram de 2 a 31 de outubro de 1914, sob a organização do padre Antônio Leal Madeira. Os padres hospedaram-se na casa do coronel Joaquim Amâncio Monte Alegre. Foram pregadores os missionários capuchinhos, Frei Francisco Darbinski e Frei Camilo Crispiero, convidados por Otávio de Souza Leite. Celebraram uma missa no Engenho Murta, com vários batizados, crismas e um casamento. Houve a entronização do Santíssimo Sacramento de Jesus naquele lar. Assim, relata Frei Elias, que acompanhava Dom José Tomás na visita pastoral. Consta que o coronel fez donativos de 100 contos de réis. No dia 13 de janeiro de 1926, o padre Hortêncio realiza uma santa missão com os freis capuchinhos, Camilo e Agostinho, auxiliados pelo então conhecido de todos os paroquianos, o seu irmão, padre Manuel Vieira. Até então, lembrado pelos paroquianos mais antigos de Cristinápolis. Padre Manuel Vieira dos Santos permaneceu por longo tempo administrando a paróquia, deixando sua linhagem por aqui por muitos anos com a família de Miguel Vieira, o conhecido de todos, Miguel do Padre. Contava ainda com sua grande amiga e colaboradora nas atividades religiosas, a centenária Maria Rodrigues Cotinha, em memória. O vigário ancião era conhecido por sua disposição ao trabalho e por ter temperamento forte e ríspido, que lhes renderam o apelido de Padre de Aço. Consta alguns desses fatos no livro de memória, Procurando o Pequeno Príncipe, Memórias da Infância, de Carlos Leite. Em janeiro de 1987, foi realizada uma santa missão que teve como pregadores frades capuchinhos, vindos de Salvador, sob a liderança do padre Bonifácio Costa. Foram 8 dias de intensas atividades religiosas. Outra grande devota de São Francisco de Assis e colaboradora da paróquia neste período era Maria Dantas de Carvalho, Dona Maria de Zeca. Nos primeiros anos da década de 90, o padre Antônio Melo, a convite de padre Celso, então vigário da paróquia, realizaram uma santa missão que resultou no fortalecimento de movimentos e criação das pastorais a nível paroquial. Também nesse período das missões foi constituído um cruzeiro de madeiro que foi colocado pelos fiéis do bairro São Francisco no alto da entrada da BR-101, como sinal de bênção ao bairro e à cidade. Também nesse período, iniciou-se uma caminhada no período quaresmal com a imagem do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, saindo de Cristinápolis até Tomar do Jeru, fazendo centenas de fiéis envolverem-se nessa grande procissão do encontro. Estas pastorais continuaram sendo impulsionadas com o padre Raimundo Leal, que tiveram uma significativa participação juvenil nos movimentos de pastoral, como o da juventude. Foi com este grupo a organizar o primeiro evento, um baile no Clube Municipal, em mais ou menos 1998, para angariar fundos para a compra do terreno do Centro Pastoral São Francisco de Assis.
Alessandra, sou uma cristinapolense ou cristinapolitana, né, como se dizia na minha época, quando morava aí. Em 1997, eu entrei para o Grupo Jufra. Quando eu entrei para a Pastoral da Juventude, eu tinha 14 anos, estava prestes a fazer 15 anos. E foi bem na época que já se sonhava muito na construção do centro paroquial. Já era um sonho antigo, mas para ser concretizado necessitaria do esforço de toda a paróquia, desde a pastoral da criança, desde a catequese, pastoral da juventude, todos os grupos foram se envolvendo e abraçando esse projeto. O padre Raimundo, né, divulgou para a gente a ideia de comprar um terreno, aí mostrou o terreno, que sonhava construir um centro paroquial. E como antes os nossos encontros eram na antiga Probesc, era nas escolas, todos os encontros que tinham da paróquia, dos grupos, eles aconteciam em escolas públicas ou então aconteciam na Probesc. Então existia essa necessidade. E nós envolvemos de tal forma e organizamos na época um evento que foi uma festa no clube, e o Jufra juntou forças, né? Saímos pedindo apoio. Lembro que na época foi montada uma banda e as bebidas que foram vendidas, as comidas, todo o dinheiro arrecadado do ingresso, tudo, esse dinheiro todo foi em prol, né, desse centro paroquial tão sonhado, que hoje existe, que é com certeza bem aproveitado pela paróquia, né, por várias atividades que são feitas. Os anos 90, na questão da missão pastoral da paróquia São Francisco de Assis, tem um período assim, de muito marcante. Inclusive eu participei desses movimentos porque é muito marcante. Coincide com a implantação da Pastoral da Criança, uma vez a nível nacional, com a coordenação nacional da doutora Zilda Arnes, que trazia todo aquele movimento de trabalho comunitário vinculado, associado aos trabalhos da Secretaria de Saúde. E nesse período, né, no vicariato do Padre Celso, a irmã Bernadette Vasco, Josefa de Lourdes Pacheco, Udinha, que era a coordenadora diocesana, eles davam um atendimento intenso à paróquia. E eu lembro que nesse período foi justamente a implantação do assentamento Vitória do São Roque, do Movimento Sem Terra. E nós íamos assistir a comunidade, essas famílias extremamente à mercê, né, no atendimento de saúde, alimentação. Então, durante esse período da construção, da estruturação do assentamento Vitória do São Roque, a paróquia assistia intensamente, acompanhava essas famílias. Ao ser transferido para a paróquia de Santo Antônio de Aracaju, Padre Olímpio Campos registra os pertences da matriz, transferidos da antiga freguesia da Vila do Espírito Santo para a recente paróquia de São Francisco de Assis da Chapada. Dentre estes, o quadro do Frei Casanova, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, um diadema dourado e a imagem de São Francisco de Assis. Estes artefatos reafirmam a devoção do benfeitor a Nossa Senhora do Rosário, com uma réplica que permanece até os dias atuais no altar da matriz, ao lado da imagem do padroeiro São Francisco de Assis. As quermesses, criadas e organizadas na paróquia no início da década de 90 por Padre Celso, tiveram grande influência na comunidade religiosa, que viram nesse evento uma forma de unir a devoção com o lúdico, atraindo todos os setores públicos, como prefeitura, escolas e comércio. As quermesses transformavam as principais praças em espaços de alimentação e efervescentes shows. Estas foram mantidas pelo seu sucessor, Padre Raimundo Leal, e continuadas pelos próximos vigários que chegaram.
Um destaque para o novenário é a esperada procissão dos motoristas, organizada pela família de Ginaldo e Neuza Marciano em memória, fazendo o percurso saindo de algum bairro com a imagem de São Cristóvão e finalizando com a bênção dos veículos em frente à matriz. Participar desse momento de celebração da nossa paróquia, mesmo estando longe, é uma alegria para mim. Pois, como todos sabem, eu sempre estive muito presente em diferentes momentos na igreja. Falar da procissão dos motoristas, que Solange me incumbiu, é sinônimo de muita saudade mesmo, eterna e boas lembranças. E não preciso nem dizer o porquê, A nossa família foi e ainda é privilegiada em poder cuidar, estar à frente dessa noite, dando continuidade ao que muitas outras famílias iniciaram, fizeram. A minha mãe, que hoje brilha no céu, durante muitos anos motivou, organizou, pensou em cada detalhe para a grande procissão dos motoristas. Quem não lembra o quanto ela pedia, Inclusive para a tradicional feijoada, que foi dada origem lá em casa para complementar as ofertas dessa noite. A sua alegria, o seu amor eram fundamentais para que tudo desse certo. E dava. Hoje, embora eu também não esteja participando, não esteja presente de corpo, porque em pensamento eu sempre estou acompanhando tudo daí, Agora, graças aos vídeos, as transmissões ao vivo, eu sempre estou acompanhando também, mas o meu pensamento sempre vai estar presente nesse dia. Graças a Deus, por amor a São Francisco e pela motivação que nós tivemos durante toda a nossa vida pela nossa mãe, a minha família vai estar sempre pronta para colaborar e organizar a procissão dos motoristas, a festa, contribuindo o que for preciso para a festa do nosso padroeiro, do nosso excelso São Francisco. Para todos vocês que estão aí, paz e bem, e tenham uma excelente e especial celebração. Beijos. A manifestação popular e as tradições religiosas são marca em todo o mundo. Não seria diferente aos devotos do padroeiro São Francisco de Assis da Chapada. O 4 de outubro, em comemoração ao nosso padroeiro em períodos plurianuais, coincide sempre com os eventos eleitorais do nosso país. Isto atrai e expõe a participação de candidatos que até disputam um lugar ao lado do santo, buscando garantirem sua vitória. O dia 4 de outubro é o momento ápice dos festejos, onde centenas de pessoas se deslocam de suas casas, suas cidades, para vir em busca de celebrar, pagarem suas promessas, tudo em louvor a São Francisco de Assis. Sobre os sacramentos e a vida de Padre Antônio. Então, cheguei na paróquia no dia 22 de dezembro de 2009 e fui acolhido por Padre Antônio ainda diácono. Ele, como vigário paroquial, um homem extremamente simples, não foi muito de eloquência com palavras, mas a sua grande marca são as visitas às pessoas, aos doentes. E juntos temos assistência às 20 comunidades que compõem a paróquia de São Francisco de Assis. E o grande marca são os casamentos comunitários que realizamos ao longo desses 6 anos que passamos por aí. E com certeza a assistência às comunidades, as construções, as reformas das capelas, a construção da Capela do Bom Sucesso, da Lagoa Seca 1 iniciamos também. E nestes 6 anos só temos que agradecer a Deus, a São Francisco por tudo que vivenciamos, pelos grandes tesouros que Ele nos concedeu, que são as amizades. Então, muito obrigado a todos. Como cidadã e política da nossa linda Cristinápolis, expresso a todos que é um momento especial para externar o nosso respeito ao sagrado, de louvar o Senhor Jesus Cristo e a São Francisco de Assis. Louvo e agradeço a Deus pelos 140 anos da paróquia São Francisco de Assis e agradeço imensamente por ter me apresentado São Francisco de Assis.
desse santo tão importante para a minha formação humana e espiritual e rezo para que continue com a firme missão de evangelizar as pessoas. Paz e bem. É sempre uma honra poder contribuir de alguma forma para as festividades da nossa paróquia. Parabéns, Paróquia São Francisco de Assis, pelos seus 140 anos. Obrigada por ser uma cristã-napolitana. Obrigada por ser uma paroquiana. São Francisco de Assis, rogai por nós hoje e sempre. Amém. Muito obrigada, queridos. Um abraço caloroso a todos.